Olá a todos, dando continuidade aos nossos tutoriais da EBD do segundo trimestre, estamos tratando do tema Gênesis. A lição é a número 6, a bênção de Abraão seja a todos por Jesus Cristo. A coordenação nesse dia será do evangelista Douglas, em 7 de 5 de 2023. Tópico 2, de Abraão para Cristo. O autor diz que o chamado de Abraão apontava para Cristo. Paulo explica isso em Gálatas, Romanos, de forma clara e ampla. No item 2.1, as bênçãos de Cristo, o autor diz que a última parte das promessas de Gênesis 12:3 diz que através do descendente que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A interpretação dessa promessa em Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a suas descendências. Não diz as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, de toda a descendência que é Cristo. E a tua descendência que é Cristo, né? O autor conclui que a trajetória de Deus conduzirá não apenas Abraão, mas também seus descendentes a Cristo. Aí no tópico do comentarista, o autor cita comentário bíblico chefe, né, Gálatas. De sorte, só um minutinho, tá? De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. E havia da liga de Deus os crentes que é a fé. Paulo via apenas uma conexão espiritual necessária com Abraão, a fé. O comentarista diz que a fé de Abraão foi posto em Deus e não diretamente em Cristo. Mas o comentarista explica que fica subentendido que sua fé também envolvia o Redentor prometido, Jesus. Jesus explica em João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. No item 2.1, Cristo para as nações. O autor diz que precisamos também perceber algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam. As bênçãos de Abraão, que nascem no patriarca e comunham em Cristo, não estavam restritas apenas a Israel. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E não apenas a família de Israel. Gênesis 18:18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e eles serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 26:4. E multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, e darei a tua descendência toda essa terra, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Salmo 72:17. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome irá propagá-lo de pais e filhos enquanto ao sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: toda a nação seria bendita em ti. Deus deixa claro ao longo de todo o Antigo Testamento. Gênesis. Em Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, e a este sacerdote do Deus Altíssimo. Êxodo 12, de 48 e 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrar e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, para que peregrinar entre vós. O autor comenta
que, em razão do orgulho racial de Israel, sempre viu os gentios excluídos da graça de Deus. E por isso Israel fracassou em sua missão no mundo. Comentarista aqui, né, o tópico comentarista, o autor cita aqui o comentário Gênesis, busquei 8. Gênesis 12, de 1 a 3. O comentarista diz que a expansão da promessa de salvação individual, a nacional e a universal é um movimento essencial da Escritura. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei grande, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoareis os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, como um portador de bênção, é uma antecipação do Cristo, que é o gerador de bênção. Lucas 24, de 50 a 51. Elevou-os fora até Betânia, e levando as suas mãos o abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi levado ao céu. Aqui, para terminar o tópico 2, o item 2.3. Uma mesa abundante. O autor diz que o Novo Testamento nos fala da história de uma mulher cananeia, que implora a Cristo que venha acudir a sua filha que estava sofrendo de uma possessão demoníaca. Como Cristo não atende, ela não para de clamar, os discípulos sugerem a Cristo que resolva logo o problema dela para deixar em paz. E Cristo responde, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Marcos 7:27. E os filhos nesse caso, era Israel, e Cristo não diz apenas a eles, mas diz primeiro eles. Aí, grifo meu assim, a mulher insiste, Mateus 27, de 28 a 29. E ela, porém, respondeu e disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra vai-te, o demônio saiu de tua filha. E Cristo se alegrou com esse discernimento e abençoou. Aí no tópico do comentarista, o autor diz aqui que Cristo, antes de morrer, seguiu o plano de Deus de vir primeiro às ovelhas perdidas de Israel. O Messias precisaria falar ao seu povo e ser rejeitado, porque ele, antes de estender o seu braço missionário, e antes de ascender ao céu, ele disse, Mateus 16:15, e disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Paulo diz que tanto os judeus como os gentios estão contemplados no plano de Deus, não tendo lugar para a vanglória, pois a manifestação da misericórdia do Senhor. Aqui, Romanos 11, 7 a 19. Pois, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para quem não vê, ouvidos para quem não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz, tornei-lhe a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-lhe os olhos para não ver, e encurvei-me-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação do gentio para nos incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo os gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exaltam o meu ministério, para que,
de alguma maneira possa incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a minha rejeição é a reconciliação no mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo chambuzeiro, fosse enxertado em lugar dele, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorias contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, se nós terminamos então o tópico número 2, muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a resposta de Abraão à fé. Até lá, se Deus assim permitir.